a Gênese kardeciana, capítulo 2, item 15, né? Deus, né? Que Jesus nos envolva para que tudo saia na mais perfeita ordem. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Porque se poderia sempre conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa superá-lo, é preciso que seja infinito em tudo. Sendo os atributos de Deus infinitos, não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição. Sem isso, não seria infinito e Deus não seria perfeito. Se tirasse a menor parcela de um único dos seus atributos, não se teria mais Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unidade de Deus é a consequência do infinito, das perfeições. Um outro Deus não poderia existir senão com a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse entre eles a mais leve diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, seria de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundidos em sua identidade, não seriam em realidade, senão um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não faria, e então não teriam entre eles igualdade perfeita, uma vez que nenhum nem o outro teria a soberana autoridade. Foi a ignorância do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíram divindade a todo poder que lhes pareceu acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a confundir essas diversas potências em uma única. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, suprimiram dos seus símbolos as crenças que dele eram a negação. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão com a condição de não ser superado em nada por um outro ser, porque então o ser que o superasse no que quer que fosse não fora senão na espessura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso, é preciso que seja infinito em todas as coisas. É assim que, estando a existência de Deus constatada pelo fato das suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que os caracterizam. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser outra coisa. Tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que unicamente pode guiar o homem na procura da verdade. Segundo ele, não se perderá nunca, e se está tão frequentemente extraviado, é por falta de ter seguido a rota que lhe estava indicada. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem,
para julgá-las, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode-se dizer, com certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estivesse em contradição com um único dos seus atributos, que tendesse não somente a anulá-los, mas simplesmente enfraquecê-los, não poderia estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. A verdadeira religião será aquela na qual nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, na qual todos os dogmas poderão sofrer a prova desse controle, sem dele receber nenhum prejuízo. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender, senão sobre as leis gerais do universo. Que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem senão dificilmente compreender Deus infinito, porque o figuram restrito e limitado, igual a eles, representando como um ser circunscrito, e dele fazem uma imagem, a sua imagem. Nossos quadros que o pintam sob traços humanos não contribuem pouco para manter esse erro no espírito das massas, que adoram nele mais a forma do que o pensamento. Para a maioria é um soberano poderoso num trono inacessível, perdido na imensidão dos céus. E porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequenas coisas. Na impossibilidade que está o homem de compreender a própria essência da divindade, não pode dela fazer senão uma ideia aproximada com a ajuda de comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista parece-lhe impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Esse fluido, sendo ininteligente, age mecanicamente tão só pelas forças materiais. Mas, se supusemos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade, verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar
uma ideia disso. Ele não é inteligente por si mesmo, uma vez que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e intermediário desse pensamento, como é ele que o transmite, dele está, de certa forma, impregnado, e na impossibilidade que estamos de isolá-lo, parece não formar senão um com o fluido, do mesmo modo que o som parece não formar senão um com o ar, da sorte que podemos, por assim dizer, materializá-lo do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro. Poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Que ocorra assim ou não com o pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para a facilidade de nossa inteligência. Representemo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades de todo, cada átomo desse fluido se pode exprimir, se assim, possuindo o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade, e esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se o suponha, que dele não esteja, de algum modo, saturado. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade às nossas preces para serem ouvidas por ele. Não tem necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente ao nosso lado os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade, a imagem de um fluido inteligente, universal. Não é, evidentemente, senão uma comparação mais própria para dar uma ideia a mais justa de Deus, do que os quadros que o representam sobre uma figura humana. Ela tem por objeto fazer compreender a possibilidade para Deus de estar por toda parte e de se ocupar de tudo. Temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode nos dar uma ideia do modo pelo qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, por conseguinte, como as impressões, as mais sutis da nossa alma, chegam a ele.
foi tirada de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. O homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representa uma criação da qual o espírito seria Deus. Compreendeis que não se pode ver aqui senão uma questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se se pode dizer assim, localizadas em um lugar especial. Do corpo, em um lugar especial do corpo, se bem que o número dessas partes constitutivas da natureza são variadas e tão diferentes seja considerável. Entretanto, ninguém duvida que não possa se produzir um movimento, que uma impressão qualquer possa ocorrer em um lugar particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em vários lugares simultâneos. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, assinala para cada uma a sua causa e o seu lugar de ação por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação e Deus. Deus está por toda a parte na natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda a parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação, distingue-as, as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente e Deus sabe tudo o que se passa, assinala a cada um o que lhe é particular. Pode-se disso deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre si, a de todos os mundos, enfim, a das criações e do Criador. Kahneman, Sociedade de Paris, 1867. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito, mas a sua essência íntima nos escapa, igual à da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravidade. Calculamos-los e, no entanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produziu. É, pois, mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos. Nada impede admitir para o princípio de soberania, inteligência, um centro de ação, um foco principal, irradiando sem cessar, inundando o universo com seus fluidos, do mesmo modo que o Sol com a sua luz, mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que esteja mais fixado em um ponto determinado do que não esteja a sua ação.
e que percorra incessantemente as regras do espaço, as regiões do espaço sem limites. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limites, Deus preenchendo o universo. Poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julgue a propósito, produzir-se de onde se poderia dizer que ele está por toda parte e em parte alguma. Diante destes problemas insondáveis, a nossa razão deve se humilhar. Deus existe, disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom. É a sua essência, a sua solicitude se estende a todos. Compreendemo-lo, não pode, pois, querer senão o nosso bem. E é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Finalizamos por aqui e a próxima leitura será a visão de Deus. E aí nós entraremos no terceiro capítulo, o bem e o mal. Tá certo, meus irmãos? Então, a todos vocês, uma excelente noite, muita paz, muita luz, que Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Espero que essa gravação da Gênese esteja nos trazendo bastante conhecimento, né? Bastante aprendizado. Eu sei que tem muitos irmãos nossos aí que não têm o livro A Gênese, ou por um motivo ou outro não tem tempo para estudar. Estamos aí fazendo a nossa parte. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz e muita luz no caminho de todos vós. Boa noite.